Boa noite, está no ar mais um programa cotidiano. Muito bem-vindos diretamente do Café dos Deuses. Hoje tenho comigo, para falar de mobilidade urbana, a especialista Cláudia Siervi. Na parte musical, Lucas e Manu. Está no ar o programa cotidiano. Como em todo o nosso programa, dados e números e embasamento com o nosso quadro Dito e Feito. Daí, talentosos, trago números para vocês no quadro Dito e Feito de hoje. O assunto é mobilidade urbana. Pra vocês terem uma ideia, em Paris, 87% da população se divide em se locomover de bicicleta, a pé ou de ônibus. Esse número cai para 83% em Barcelona. 83% em Barcelona se locomovem ou a pé, ou de bicicleta, ou de transporte público. Em Amsterdã, 79%, em Helsinki, 75%, em Madrid, 74%, em Copenhague, 72% das pessoas se locomovem somando esses três meios de transporte: pedestre, cicloviário e o transporte coletivo. E aqui no Brasil, nós estamos andando muito de carro, vocês não acham? E lembre-se, questionem, reflitam, sejam sensatos. Muito bem, depois desses dados do Dito e Feito, tem ao meu lado nossa convidada especialíssima, Cláudia Siervi, especialista em política internacional, jornalista e coordenadora do portal Mob Floripa. Cláudia, muito obrigado pela sua presença, uma honra poder tê-la comigo para falar sobre mobilidade urbana e o tema Cidades em Movimento. Obrigada. Vamos bater um papo e agradeço demais sua presença, viu? Obrigada. Obrigado a você mesmo, de coração. Um dado para a gente iniciar, a ONU acredita que 60% da população mundial até 2030 vai estar urbana, ou seja, residindo em uma cidade. Muito bem, isso é 5,1 bilhões de pessoas. Que número impressionante, né? É realmente por aí? É, por aí, né? Uma tendência natural. É o ser humano procurando o seu sonho, né? Todo mundo quer viver melhor e o melhor, o conforto, a tecnologia está nas cidades e as pessoas tendem a procurar as cidades, né? A questão é como é que as cidades vão acolher essas pessoas. Se as cidades têm condições de acolher essas pessoas, né? E essa, no caso do Brasil particularmente, recentemente, em 2012, quando se criou a Lei de Mobilidade Urbana, o governo começou a se preparar para construir cidades mais organizadas, mais estruturadas, né? A Lei de Mobilidade Urbana, ela abriu portas para que o planejamento urbano se tornasse comum nas cidades brasileiras. Perfeito. O Brasil não tem muito essa tradição de planejamento, né? Isso desde 2012 que você está dizendo, né? 2012. Que está começando essa tendência. Muito bem. Exatamente. De planejamento. Essa tendência veio com a criação da lei, né? Ela obriga que as cidades criem seus planos de mobilidade urbana e também ela estabelece critérios, né? Prioridades. Esses critérios que vocês estão falando, acho que é em cima de uma pergunta que eu ia lhe fazer. Eu vejo que está muito focado todo o planejamento, a mobilidade, não só no Brasil como no mundo, em cima do carro. E eu acho que era isso, esse critério e essa prioridade que você ia citar agora. Cita pra gente, pro telespectador também, qual é a prioridade dessa lei e que eu vejo que é bem inteligente, que você compactua também. Até vocês falam muito sobre isso no portal Mob Floripa, que depois nós vamos falar mais um pouquinho. Fale dessa prioridade. Certo. Bom, então, após um período enorme de desenvolvimento da indústria automobilística no Brasil, que foi importante para o desenvolvimento do Brasil, claro, né? Essa lei trouxe a obrigatoriedade de se priorizar, em primeiro lugar, o pedestre, né? As infraestruturas que garantam segurança para o pedestre, conforto para o pedestre, de maneira que aumente esse hábito na cultura brasileira, urbana. Depois, os ciclistas, então, aumento de ciclovias mais seguras, ciclofaixas,
e infraestrutura como bicicletários, etc., que são necessários, não basta só a ciclovia, né? Claro. E depois, em terceiro lugar, o transporte coletivo, né? E transporte coletivo hoje em dia não é só ônibus, é também se liberar espaço para que esse ônibus circule, né? Justamente porque nós temos um excesso de automóveis nas ruas, os ônibus estão parados nos engarrafamentos também, né? Não são só os automóveis que estão parados, né? E é importante que se faça valer a pena escolher o ônibus como meio de transporte para que se reduza os engarrafamentos. À medida que entrar num carro se torne menos vantajoso do que fazer esse trajeto por ônibus, as pessoas vão tender a migrar para o transporte coletivo naturalmente. Muito Esse perfeito. É o objetivo. Bacana. E o quarto, você falou 3 e o quarto seria o carro nessa ordem, certo? Certo. Não por lei o quarto é o Ah, carro. entendi. Não por lei. Tá. A lei cuida dos 3 principais, Muito das 3 bem. prioridades. Eu vou repassar para o pessoal que está em casa. Pessoal, a Lei de Mobilidade Urbana de 2012 estabelece: número 1, a prioridade é o pedestre. Número 2, nós estamos falando das bicicletas e do que tange a bicicleta para a estrutura, como ciclovias, ciclofaixas, bicicletários, etc. Número 3, um transporte público adequado e que também tenha fluidez, pois se as pessoas gostarem muito mais de ir de ônibus, os carros ficarão em casa e diminui o tráfego excessivo. Seguindo essa linha de raciocínio, vamos ver se o pessoal lá de casa concorda comigo. E quero saber muito a sua opinião, Cláudia. Um país desenvolvido no que tange a parte de mobilidade urbana é aquele em que o rico anda de transporte público ou aquele que o menos favorecido anda com um carro financiado em 60 meses pagando juros abusivos e excessivos? Sim. Eu concordo, sim. Nos países de primeiro mundo, você vai encontrar os executivos andando de bicicleta, andando a pé e andando de transporte coletivo, VLT, seja lá o que for, o sistema de transporte de médio porte nesse país. E claro que a gente aqui, fruto do nosso desenvolvimento recente, sonha com o automóvel. Claro. Né? Eles já resolveram esse problema na vida deles, né? Perfeito. Eu não acho injusto que um brasileiro queira ter seu veículo. Também não e acho. que tenha ele financiado em 60 vezes é uma maneira de ter. Perfeito. E não é uma crítica, né? Esse não é o problema. Não é um problema e nem o uma problema crítica. é sair com ele na rua. Entendi. Nossa, Esse coloque é o isso problema. melhor. O problema é ele ir pra rua, porque ele tá sobrecarregando, né? Exatamente. Por exemplo, todo mundo tem geladeira. Imagina se a geladeira tivesse roda, né? A rua tava bem fria e bem congestionada. Então, não, o problema é que quando a pessoa é levada a usar o carro por necessidade. Né? A pessoa pode não ter escolha. O carro pode ser realmente a melhor opção. Quando o combustível, o tempo médio de viagem, mais a manutenção, o custo de manutenção, enfim, quando os benefícios do uso do automóvel forem maiores do que os benefícios do uso do transporte coletivo, porque essa é a diferença. Claro, né? E ainda o benefício maior hoje é do automóvel, né? É isso que você traz pra gente. É por isso que as pessoas estão dentro do carro, as pessoas são inteligentes, elas estão fazendo escolhas para a vida Óbvio. delas ser a melhor vida possível. Está todo mundo fazendo o melhor pela sua vida, né? Então, a partir do momento que a gente tiver sistemas de transporte mais eficientes, nós vamos ter também as pessoas migrando para esse sistema. Isso é natural. Isso é lógico. Perfeito. Né? A partir do momento que tiverem mais ciclovias, vai ter mais gente escolhendo pela ciclovia. Perfeito. E atualmente, inclusive, porque não basta só a ciclovia, né? Nós temos as bicicletas elétricas, que também resolvem um outro problema de demanda reprimida, porque muita gente quer usar uma bicicleta. Poucos são os que podem realmente usar a bicicleta como meio de transporte. Devido ao condicionamento físico, Exatamente, etc. faixa etária. Faixa A etária. maior parte são jovens e são rapazes. Porque tem que ter preparo físico para subir uma subidinha que seja, não é fácil. Claro. E a gente tem que lembrar também que o esforço faz suar. Perfeito. Né? E isso nós vamos abordar também como benefício no segundo bloco, nós vamos falar mais sobre a bicicleta. Claro. Em cima disso que você falou, que a gente vai ouvir um pouquinho de Lucas e Manu daqui a pouquinho, nós vamos fazer o primeiro break, só fala da informação. Tudo isso não funcionaria se a gente não tivesse mais informação. Logo, o Mob Floripa, esse portal tão bacana que você coordena, faz muito isso. Resumidamente, bem rapidinho, como a gente está aumentando essa informação para o pessoal? Faz parte, uma cidade mais organizada é uma cidade bem informada.
E nós, no Mob Floripa, quando a gente começou a trabalhar com ele, logo a gente percebeu que iniciativas não só do poder público, mas também da sociedade civil organizada, poderiam influenciar bastante a mobilidade numa cidade. Então, nós observamos que mais tecnologia, mais educação e mais informação formariam um tripé que permitiria trazer mais conforto, mais segurança e mais praticidade para a vida do usuário do sistema de transporte. Então a gente criou o Mob Floripa com foco em integrar essas qualidades, né, num só lugar, integrar o transporte, a informação e a tecnologia com todas as formas possíveis de se fazer um deslocamento, seja a pé, seja de bicicleta, de táxi, né? Tudo isso está ali à disposição do usuário. Não, muito bacana, e eu recomendo, eu sou seguidor e como eu te falei, é muito bacana o trabalho que vocês fazem. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, com vocês agora, o som delicioso de Lucas e Manu. Já voltamos com mais bate-papo com Cláudia de Siervi, fica com vocês o nosso som de qualidade. Já voltamos! A millionaire say, got a big shot deal and threw it all away, but I'm not too sure how I'm supposed to feel, what I'm supposed to say, but I'm not sure, not too sure how it feels to handle every day. And I miss you, love. Make room for that pray, 'cause I'm coming in with what I wanna say, but it's gonna hurt, and I love the pain. Muito bem, continuamos nosso bate-papo com Cláudia de Siervi, coordenadora do Mob Floripa, que nós vamos falar um pouquinho mais desse projeto tão bacana. Quero dar continuidade, Cláudia, que a gente encerrou falando do tripé. Pra gente falar das ideias, das inovações, fale novamente do tripé que vocês conduzem, para que a gente possa falar um pouco das ideias que vocês estão desenvolvendo, no Brasil e no mundo, que vocês têm apoiado também, etc. Fale desse tripé de solidificação da informação, etc. Bom, então a gente estava falando de educação, de tecnologia e de informação. Informação, tecnologia e educação. Isso vai fomentar muito a moderna mobilidade urbana. Exatamente. Essas são iniciativas que a sociedade civil pode tomar por si própria e agir de uma forma independente em relação ao poder público, porque a gente muitas vezes espera muito que o poder público resolva as coisas, e tem coisas que a sociedade civil pode providenciar. Por exemplo, um exemplo disso na área tecnológica são os aplicativos, né? Um outro exemplo, na área de educação, as campanhas educação no trânsito pode mudar muitas coisas. Um comportamento das pessoas mais educado faz toda a diferença no trânsito. Sem dúvida. Né? Você não acha que as campanhas de educação são incipientes porque falta apoio, falta que ela apareça mais? Isso é o trabalho do Mob Floripa, que eu vejo que está funcionando. Você concorda comigo? Sim, eu acho que a partir do momento que se considerar que educação, campanhas de educação são iniciativas estratégicas, então se começa a investir seriamente nisso. Então, toda aquela capacidade espetacular que o brasileiro tem criativa... Perfeito. É posta em ação e começam a aparecer iniciativas muito bacanas que vão fazendo com que as pessoas
que vão criando uma adesão maior a um comportamento mais educado, mais feliz, mais alegre, Muito mais bacana. solidário. Você disse em off pra mim, que eu achei muito bacana e quero que você repita pro nosso público. O brasileiro é tão criativo que a gente não precisa copiar nada de ninguém. Coloca isso pro pessoal lá de casa. Eu acho que o Brasil é um país muito especial, né? É um país que tem condições únicas, né? Pelo tamanho, pela riqueza, uma série de coisas que nós conhecemos bem, né? E uma das qualidades que nós temos é a alegria e a criatividade. E essa alegria, essa criatividade, quando são postas em favor, no lugar certo, como, por exemplo, em campanhas de educação ou criando cidades educadoras, que a própria cidade influencia no comportamento das pessoas, Claro, sem de uma dúvida. maneira positiva, Perfeito. né? Pelo bom astral que ela cria. Você chega numa cidade organizada, você não fica super bem, Você fica leve. você não passa a respeitar, ter uma atitude respeitosa em relação à Com sua cidade, certeza. porque você encontrou um ambiente que inspira respeito. Em Amsterdã, dificilmente você vai pegar e querer vou jogar um papel no chão, eu vou importunar um ciclista. Não Sim. que seja melhor ou pior, mas é organizado, é isso que você está dizendo, Isso. né? E o terceiro item do tripé, que é a informação, que é fundamental. A gente criou o Mob Floripa porque quando a gente chegou aqui, nossos filhos queriam exercer a autonomia deles, estavam com 12 anos e queriam ir para visitar os amigos, ir para o cinema, só que não conseguiam decidir qual era o melhor ônibus, que horas que o ônibus saía, onde pegar o ônibus, que opções tinha para se deslocar. E foi assim que a gente começou a trabalhar a informação sobre transporte e mobilidade. Foi para os nossos próprios filhos que estavam sentindo essa necessidade, né? E então a gente percebeu como informação empodera Empodera. Perfeito, as perfeito. pessoas, sobretudo os jovens, né? Ainda mais quando a informação vira conhecimento, né? Exatamente. Porque eu acredito muito nisso. A informação, por si só, ela tem que ter uma batalha para que a gente gere conhecimento. E aí que as campanhas que vocês desenvolvem são tão importantes. Para massificar isso, e de informação vira conhecimento. E de conhecimento vira educação. Exatamente, A gente criou o Mob Floripa em 2009, então a gente está no 5º ano. De lá para cá, o cenário mudou muitíssimo. Por exemplo, com a chegada dos aplicativos, que estão fazendo muita diferença na Bacana. vida do usuário do sistema de transporte. Informando, né? Exatamente. Tem a função de informação, né? Sim. E também a questão da bicicleta. Em 2009 não existia uma consciência tão forte como existe hoje em dia de que a bicicleta é um meio de transporte. O que havia na época era a bicicleta para passear, Perfeito. muito mais no lazer do que como um modal. Perfeito. E aí que entra o modelo da bicicleta também motorizada para privilegiar todo mundo, ecológica, gerando qualidade de vida, porque tem que se pedalar também, né? É um erro achar que a bicicleta motorizada é sedentarismo. É um erro, fale sobre isso. Dependendo do modelo. Perdão, exato. Fale um pouquinho do modelo FITS, que é o que vocês estão desenvolvendo, que é um modelo que fomenta o não sedentarismo através da bike motorizada também. Exatamente. Quando a gente começou a estudar as bicicletas e o uso das bicicletas, a gente percebeu primeiro que tinha essa limitação, o público capaz de usar a bicicleta como meio de transporte era muito restrito, precisava ampliar. A gente também percebeu que o desejo das pessoas por usar uma bicicleta era muito grande e que precisaria ajustar essa bicicleta a esse público, né? A essa necessidade. E por outro lado, também tinha que ajustar essa bicicleta à nova legislação que surgiu em 2012, Perfeito. que definia que a bicicleta não podia passar de 25 km por hora para circular nas ciclovias, né? E também que ela não é uma moto, ou seja, ela não pode ter um acelerador e andar como se fosse uma moto. Tem que haver o uso do pedal. Então, com isso, nós fizemos uma pesquisa e desenvolvemos um modelo de bicicleta que atende a legislação e que atende também a todo tipo de pessoa, tenha ela o preparo físico ou não, tenha a idade que tiver. Nós batizamos esse modelo de bicicleta de FITS, né? E começamos a produzir. Estamos produzindo aqui em Florianópolis, está fazendo bastante sucesso. Muito uma legal. delícia, porque você pedala. Perfeito. É pedal assistido o sistema dela. Então, por um lado você pedala, então você usa o seu corpo, e por outro lado você molda a intensidade, o esforço que vai fazer, né? Você pode ter um esforço maior ou um esforço menor, dependendo Perfeito. do grau de dificuldade que a pessoa estiver sentindo. Ou né? seja, ela é muito mais inclusiva do que ainda a bike normal, porque ela abarca todas as possibilidades de idade, de condicionamento físico, etc. Muito bem, essa informação tem no site FITS,
fitzz.com.br. FIT2Zs, fits.com.br. Bem como no mobfloripa.com.br com B mudo, mobfloripa.com.br. Bacana. Eu só queria falar rapidinho sobre as ideias. Eu achei muito legal o seu pensamento sobre as ideias. Na China tem um ônibus túnel. No Japão tem estacionamento submerso para bicicletas ou subterrâneos. Tem submerso e subterrâneo, não é isso? São as duas coisas, não tô maluco não. Vamos falar rapidinho sobre isso. As ideias estão aí e são bem-vindas, certo? Certo, sim, ideias são fantásticas e hoje em dia todas são realizadas muito rapidamente, né? Como é o caso desse ônibus túnel. É fantástico, que parece alguma coisa não viável, inviável, exato, mas que acabou se tornando possível. A ideia é muito bom, mas a gente tem que pensar um pouquinho mais, eu acho que mais seriamente, naquilo que nós estamos construindo agora no Brasil. Agora no Brasil, nossas cidades estão se ocupando de construir seus planos de mobilidade urbana, a gente tem que fazer isso de maneira participativa, a população tem que ficar atenta, perfeito, tem que cuidar disso, não pode esperar que o Estado tome todas as iniciativas, tem que ouvir esse chamado e ir e participar e dar sua opinião, isso é importante. Perfeito. Né? Focar no cidadão, no pedestre, como você falou. Exatamente. Muito bem. O simples cumprimento da lei de mobilidade urbana já vai tornar nossas cidades fantásticas. Você imagina. Bacana. Com pedestre em primeiro lugar, nós estamos falando de cidades com calçadas imensas, com boulevard de calçada. Muito bacana. Isso já é lindo. Já é lindo. Depois, ciclovias. E perfeito, depois um sistema de transporte coletivo de qualidade. De qualidade. Só o cumprimento desses 3 itens já muda a nossa cidade de uma maneira definitiva. Que maravilha. É fomentar isso para que as pessoas vivam melhor, circulem melhor e que a cidade realmente esteja em movimento. Porque o nosso tema de hoje é cidades em movimento, mas as nossas cidades estão paradas. E não está difícil, como a Cláudia falou. Cláudia, falaríamos mais horas, muito legal. Queria te dar um presente. Um dos apoiadores do programa, meu mestre, professor Gretz. O livro Mulher Não Fala Muito, Mulher Pensa Alto. Tem tudo a ver, gostaria que você lesse com carinho. Obrigada, é uma qualidade aí de escrita, um palestrante fantástico que apoia muito o nosso programa. Como também quero dar para ti, a Santa Adega está nos ofertando vinho para os nossos convidados. Muito bacana, de qualidade, vinhos finos, Santa Adegas Vinhos Finos, te presenteia com vinho muito gostoso, tenho certeza, deguste com muito prazer. Muito obrigado obrigado você, obrigado, um prazer enorme, uma honra tê-la com a gente. Espero que a gente tenha acrescentado e contribuído um pouquinho para a mobilidade urbana, não é verdade? Sim, muito obrigada, agradeço muito a oportunidade de falar. E prazer o apoio enorme que você está dando para o Mob Floripa. Parceria, estamos de parceiros, não é isso? Então é isso, pessoal, finalizando o nosso segundo bloco, agradecendo e nos despedindo da dona Cláudia Dessierve. Pessoal, música de qualidade com Lucas e Manu e voltamos para o terceiro bloco, musicado. A gente já volta. Abro os meus olhos, hoje percebo que nada foi em vão. O sol que arde invade as janelas do coração e bate no peito e deixa sem jeito, te faz lembrar uma velha canção. E se hoje você faz doce, nem muda a cara pra pedir perdão. Sei que por dentro leva no peito toda a desilusão. Chora em segredo, sofre em silêncio, eu sei que a vida vai ser bonita e com o tempo eu volto a sorrir. E se ontem você fez doce, sei que amanhã não vai viver sem mim. Não sei por que você já pôs outra pessoa em meu lugar. Eu sinto que assim já foi mais fácil.
Estamos de volta para o último bloco do nosso programa, com a honra e o prazer de receber Lucas e Manu. Alto som, vocês fecharam os primeiros blocos. Demais, parabéns. Fala um pouquinho pro pessoal lá de casa do trabalho de vocês. Boa noite, tudo bom? Beleza? Eu sou Manu. Então, a gente tem um projeto que a gente tem muito carinho, que é o Acústico Lucas e Manu. Esse projeto ele já tem 3 anos, ainda é um baby, tá de fraldas, mas caminhando, se Deus quiser, para um futuro muito brilhante, né? A gente promissor. E a gente tem feito bastante evento fechado, casamento, formatura. Hoje o Acústico tem 2 casas fixas, né? Que é o Divino Gastro Clube, lá no Centro Histórico de São José. Bacana. E o Boteco da Ilha, lá na Lagoa da Conceição também. Então, todos convidados, por favor, a prestigiar e fazer um som com a gente. Bacana, O som Manu. lá no Boteco começa às 8 da noite, se estende até às 2 horas da manhã. Sempre que dia? Aos domingos. Aos domingos, legal. Deixa o telefone de contato pro pessoal lá de casa levar vocês para curtir esse som que eu recomendo. Telefone de contato é 9634 9856. DDD 48. Exatamente. E aí a gente está fazendo assim, ó, como o processo de construção de fanpage, está tudo ficando bem bonitinho para vocês. Então, se vocês quiserem, por favor, podem adicionar o meu pessoal, que depois eu redireciono. É Manu Borba. Pode acessar lá, vai ser um prazer poder estar lá com vocês também. Marcelo, queria muito agradecer em meu nome do Lucas Imagina, o obrigado. convite. Um A prazer. gente está muito feliz. Muito prazer. Desejo muito sucesso para Pra vocês. nós. Tenho muita certeza da competência de vocês e de todo o empenho que vocês têm. Acredito muito no projeto Muito também, vai obrigado. dar muito certo. Prazer, parceria é isso. Muito obrigado. vamos lá. Pessoal, então é isso. Todas essas informações e muito mais. programacotidiano.com.br. Acesse todas as nossas redes sociais também. Vou deixar um pensamento antes do som final de Lucas e Manu. Uma frase do meu mestre, professor Gretz. Lembre-se, sábio é aquele que dá valor às coisas antes de perdê-las. Com vocês. Your love is bright as ever, even in the shadows. Baby, kiss me before they turn the lights out. Your heart is glowing, and I'm crashing into you. You better kiss me before they turn the lights out, before time is run out. Baby, love me lights out in the darkest night hour. Search through the crowd. Your face is all that I see. I give you everything. Baby, love me lights out. Baby, love me lights out.